Olá, nós estamos aqui com o nosso Pode Crer de hoje, e você já sabe, o Pode Crer é o podcast da Capelania do Mackenzie. É uma alegria muito grande para a gente ter você participando hoje do nosso programa. E queremos desde já pedir que você curta esse programa, curta o nosso link e, se puder, acesse o QR Code que está aparecendo aqui na frente da sua tela e encaminhe aí para os seus familiares, para os seus amigos, porque hoje nós vamos tratar aqui de um tema muito bacana e tenho certeza que vai poder abençoar muito a sua vida. Para tratar do tema de hoje, já eu anuncio para vocês, para tratar do tema de hoje, nós temos aqui o reverendo, e que é professor também aqui no Mackenzie, professor José Carlos Piacente Júnior. Olá, reverendo Gildas. Tudo bem? Olá, amigos e amigas, que prazer estar com vocês. E olha que coisa especial, nós temos aqui hoje também o professor Fred, que é professor aqui no Mackenzie, no CCL, e também é o ouvidor aqui da nossa instituição. Professor Fred, é uma alegria, viu? Ter você participando com a gente hoje aqui também. É um grande prazer e sou todo ouvidos hoje. Hoje eu vou falar um pouco também. Ele é ouvidor, mas tem também o hábito de falar e conversar, e ele vai falar bastante hoje, sem dúvida nenhuma. E o nosso tema de hoje é: o cristianismo é uma muleta para os fracos? Essa é a pergunta de hoje para você. Espero que você possa ser abençoado com a contribuição dos nossos palestrantes aqui, os nossos entrevistados de hoje. E como o tema ele mexe um pouquinho aí com a questão da filosofia, eu queria iniciar aqui com o reverendo Piacente, que é professor também dessa área da filosofia. E a minha pergunta, Piacente, é a seguinte: quando alguém afirma que a religião ela é uma muleta, exatamente o que essa pessoa está querendo dizer com isso? Há algo que essa afirmação revela sobre a natureza humana e as suas necessidades? Queria começar com você. É uma excelente pergunta. Eu tenho certeza que todos que acompanharem o nosso programa vão ser realmente edificados e instruídos, porque ainda existe essa pergunta. E realmente, muleta é alguma coisa que tem um significado especial quando diz respeito à debilidade do ser humano. Essa é uma pergunta que acabou ocupando um lugar no pensamento de Nietzsche e de outros também, e que então passou a ocupar um lugar na academia. Começou a ser debatido nos âmbitos mais elevados do conhecimento, e isso chegou também para as pessoas. Seria então a fé cristã uma muleta? Algo que nós temos que usar para que em algum momento nós tenhamos um ponto de apoio? E isso então se espalhou mostrando ou tentando mostrar que o cristianismo não vale a pena, não é verdadeiro. Não tem um propósito na nossa vida que seja válido o suficiente para termos uma vida adequada. Não, ele é só uma muleta. Ele é algo que nós utilizamos, ou os fracos utilizam, aqueles que têm alguma debilidade, aqueles que têm alguma deficiência, alguma necessidade especial, usam para se apoiar, mas ele não passa disso. Então é uma crítica ferrenha, é uma crítica que tira do cristianismo a sua qualidade, que cria uma caricatura do cristianismo, e a gente tem que estar atento a isso. O cristianismo não é uma muleta. É claro que ele é um ponto de apoio, sim, mas não uma muleta. O que você pensa, professor Fred, sobre essa crítica que é feita ao cristianismo? Bom, é uma crítica, e a pessoa que faz essa crítica, vamos falar do lugar de fala. Você é um deficiente, você não consegue andar, você precisa de uma muleta. Mesmo a partir dessa visão preconceituosa e orgulhosa demais, eu digo sim, é uma muleta. Eu sou manco. Eu não consigo alcançar a felicidade sozinho. Eu não consigo resolver meus problemas. Eu sou totalmente desqualificado. Eu preciso de uma muleta.
Então, a pessoa que quer me ofender dizendo que o cristianismo é uma muleta, eu vou dizer, francamente, sim, para mim é, porque eu sou incapaz de chegar onde eu sei que deveria chegar. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Então, nesse ponto, não querendo contrariar o reverendo Não Piacente, está contrariando, mas colocando o outro lado da moeda, Sim. é uma muleta, sim. Eu sou um pecador perverso, não tenho jeito, eu preciso de um salvador, eu preciso de uma muleta. Nesse ponto de vista... Interessante isso, né, Piacente? O que o professor está falando aqui mostra muito o que é o cristianismo. Enquanto nós somos assim duramente atacados e sem nenhuma misericórdia, até usando termos preconceituosos, é claro que quando surgiu a ideia da muleta, nós vivíamos, o mundo era outro, né? Uhum. Mas enquanto o cristão ele realmente é assim duramente atacado, a nossa resposta é sempre semelhante ao que o professor aqui colocou, que não é só um otimismo ingênuo, claro que não é, mas é falar assim, ok, você está dizendo isso de mim? Deixa eu apresentar uma visão mais empática da coisa. Deixa eu apresentar para você uma visão mais amorosa. Tá, eu admito. Eu preciso de ajuda. Eu tenho as minhas deficiências, as minhas fraquezas. Então, o cristianismo é assim, como o professor Fred colocou. Ele nunca vai se rebelar no sentido de pagar na mesma moeda. Então, aqueles que dizem, olha, vocês são apenas pessoas que se apoiaram numa muleta, a gente tem a capacidade de usar a gentileza, compaixão e bondade para apresentar o outro lado da moeda, mostrando que sim, existe um aspecto em que a muleta faz parte da vida de todos nós, porque nós temos as nossas fragilidades, temos as nossas fraquezas. Ou seja, a gente não concorda com a crítica que é feita por Nietzsche, Freud e outros Marx, pensadores, e outros, né? Nesse sentido, porque o cristianismo ou a religião não é uma construção humana, a gente não fabrica um Deus, a gente não constrói psicologicamente um Deus para a gente poder ter onde se apoiar. Então a gente discorda disso. Discorda. O cristianismo é real, Deus existe, mas é interessantíssimo, né, o que o professor Fred colocou, que na verdade todo ser humano, né, Fred, todo ser humano ele é fraco. Por mais resiliente que ele seja, por mais perseverante que ele seja em meio às lutas, mas todos nós temos que admitir que somos fracos, né? Somos fracos e essa é a nossa condição para sermos humanos. Então, pessoas que não têm fraqueza, que aparentam ser bem-sucedidas, no fundo estão escondendo uma condição humana. Aí eu queria mostrar outro lado da moeda, indo por essa visão crítica de que o cristianismo é para os fracos, pessoas que não têm recursos, que não conseguem ter recursos intelectuais para entender a vida ou para sobreviver. Eu queria dizer o contrário. É verdade. Porque o cristianismo ele tem duas faces. Ele é o evangelho de salvação e graça para quem está perdido. O evangelho é de graça, a salvação é de graça. Você não tem que ter esforço nenhum. Então, qualquer uma pessoa totalmente desprovida de recursos, pode ser salva. Certamente. Então, é uma pessoa que precisa de uma muleta. É o poder na fraqueza. Mas o outro lado da moeda... É o que Paulo ensina, é o poder na fraqueza. O outro lado da moeda é justamente o seguinte. Se eu tenho que ser um mendigo, eu posso ser um mendigo, eu posso ser uma pessoa sem recursos e preciso de salvação, preciso de uma muleta, esse é o começo do evangelho. Mas o cristianismo continua. Agora você quer seguir a Jesus? Ótimo. Não é de graça, custa tudo. É verdade. Isso. Esse é um ponto importante. Custa tudo e você vai ter que dar o seu melhor. Você vai ter que ser homem de verdade, mulher de verdade para seguir a Jesus. E daí nós temos os grandes testemunhos na história de pessoas que foram formidáveis, mudaram a história porque foram cristãos. O fato é que essa frase do cristianismo ser uma muleta, ela vem acompanhada de outras percepções, outras compreensões. Então, por exemplo, que
não adianta você esperar por alguma coisa como vida eterna. Bobagem. Não adianta, é uma muleta porque aquelas coisas que você não sabe responder, então você se apoia no eterno. Aquelas coisas que te dão preocupação, ou muitas preocupações, então você se apoia no eterno. Então ela vem acompanhada de uma série de críticas. Então o cristão, ele é percebido como alguém que tá tentando comprar um terreno no paraíso, mas que paraíso é esse? Tá tentando alcançar uma vida eterna, mas que vida eterna é essa? Então vocês estão se apoiando em enganos, em mentiras. Mas quando você observa na perspectiva do Fred, do professor Fred, e ele está certíssimo, são essas nossas fraquezas que nos fazem entender, não, eu preciso do eterno. E aonde eu vou buscar isso? A revelação. Está escrito, foi proposto, foi dado por Deus. Então eu tenho sim onde me apoiar. Mas não é uma muleta, é uma rocha. É uma rocha. É uma rocha. Davi escreve exatamente, vários dos seus salmos dizendo que Deus é a nossa Exato. fortaleza. Né? Ele é o Deus forte, né? Cristo é o Deus forte. Então, a primeira bem-aventurança, qual é a primeira bem-aventurança? Lá em Mateus, capítulo 5, né? Sim, Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus começa com essa bem-aventurança. Pobreza ali não é pobreza financeira, não é pobreza material, mas é o reconhecimento de que eu não tenho absolutamente nada nas minhas mãos e que eu preciso dele, né? É começar a ter noção de quem a gente é, de onde estamos e que precisamos nos reconectar com Deus para a gente ser o que deveria ser, né? Nós estamos apoiados, a gente tem que se apoiar. Nós não conseguimos viver nesse mundo sem esse apoio, mas o apoio é uma rocha firme. É uma pedra angular, ou seja, uma pedra fundamental, que está ali para nos sustentar. Então o cristianismo realmente sabe que precisa de ajuda. Precisa de alguém nos sustentando, nos ser humano conduzindo. Tem essa compreensão, ainda que negue. Sim. Mas lá no fundo, ele tem essa compreensão de que ele precisa de ajuda, que ele não consegue bater no peito e falar, deixa que eu leve isso sozinho, que eu vou carregar isso sozinho. Há um momento em que o reconhecimento da minha necessidade, da minha dependência de algo, ainda que não seja Deus para alguns, mas eu preciso de algo que está além de mim, né? Não está em mim. O apóstolo Paulo... Sim, e o ser humano vai fazer isso. O que ele vai? Ele vai falar assim, não, eu não quero Deus, mas coloca outra coisa no lugar. Vai colocar outra coisa. Alguma coisa, uma ideia, uma proposta, talvez até alguma coisa de caráter religioso, que fica ali mascarado, escondido. Ele vai substituir Deus por Vai algo. substituir. Ele nega Deus, mas ele vai ter que colocar alguma coisa no lugar. Agora, outra pergunta aqui, como explicar, com essa crítica que é feita, né? Se a religião fosse apenas uma muleta, por que ela a religião frequentemente chama as pessoas para o sacrifício, para a renúncia e até o sofrimento em vez de oferecer apenas conforto? Porque a crítica tem isso, né? Eu preciso de conforto diante das lutas, então eu vou usar isso como uma muleta. Mas por que a religião frequentemente nos chama a uma renúncia e até mesmo sofrimento? Vamos entender o que os críticos chamam de religião. Para eles, religião é um sistema de pensamento que coloca a pessoa de uma forma passiva. Verdade. Então, os comunistas usaram esse termo religião pensando numa dominação ideológica que houve em alguns aspectos, mas não foi totalmente feliz em dizer que a religião é ópio do povo. Talvez uma religiosidade baseada em um Deus distante realmente é um ópio
do povo, faz a pessoa ficar passiva, Aham. ficar dependente de cultos, de discursos confortáveis, mas a religião verdadeira que a Bíblia nos ensina, a revelação de Jesus Cristo, é que a gente tendo consciência da nossa situação, nós vamos mudar o mundo. Pode ver. É Que verdade. mudou o mundo, o cristianismo mudou o mundo por pessoas que não se contentaram com a situação. A escravidão acabou por causa de cristãos que se levantaram e disseram: isso não é a vontade de Sim. Deus. O Wilberforce, né? O Wilberforce é o maior nome nesse sentido. Uhum. Educadores cristãos, Sim, educadores cristãos que claramente... hospitais. A própria Jane Austen, que muitas pessoas não dão o devido crédito, filha do reverendo George Austen, é uma mulher que tinha uma percepção pautada na sua visão cristã. O seu abolicionismo tinha tudo a ver com isso. Isso não era ópio do povo, isso Não era um era. fermento positivo para mudar a sociedade. É isso que está na Bíblia. A Bíblia é subversiva. Sim. Por isso que é o livro mais perseguido. E isso é importante que o Fred está colocando, Sim, com que a certeza. religião pode ser o ópio do povo. Aqui, Sim. religião nós estamos falando, É a né? generalização Isso é que é o importante, problema. Isso é importante para os nossos Muito importante. alunos, para os nossos colaboradores, professores, para a gente responder a essa pergunta. De que religião nós estamos falando? Pode ser que uma determinada religião que foi inventada, criada, que não tem o suporte na Escritura Sagrada, e Claro. sim, essa religião acaba de alguma maneira anestesiando as pessoas para a realidade do aqui e agora. Mas Exatamente. a religião bíblica, aquela que está amparada na Escritura Sagrada, que dá a nós as convicções daquilo que nós cremos, Sim. não é? É diferente. Não, isso é uma realidade. Se você generalizar, se você falar assim, olha, o cristianismo fez isso, ou a religião fez aquilo, tratando de maneira globalizada, observando o que esse guarda-chuva chamado religião propõe, lógico que você vai encontrar um monte de erros. Mas quando você verdadeiramente vai para o cerne e parte das escrituras, aí você vai ver algo que é verdadeiro e que diz para nós com clareza que a religião não vai alienar ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário. A nossa sociedade ocidental, que está sendo ameaçada, ela foi construída nos valores bíblicos. Nós temos... De onde vem a questão da democracia moderna? De onde é que vem a questão da solidariedade, hospitais, Sim. da universidade, do ensino? Nossa, Isso Das historicamente leis que- tá documentado. Sim. Sabe, é documentado. Você tem documentação a respeito disso, histórica, da origem das universidades, isso é da impressionante. origem. Sim, é documentado. É. Você tem como traçar esse caminho e você identifica de fato. Mas o que acontece é tratar a religião ou até mesmo o que é chamado de cristianismo de uma forma distante do seu livro, do que está escrito lá. Se você pega as escrituras, está lá escrito o que você tem que fazer. E como você deve fazer isso muda a sociedade, muda a vida das pessoas. E isso é muito interessante. A gente não preparou aqui uma pauta para a gente discutir as transformações, né, que o cristianismo tem produzido na sociedade e no Sim. mundo inteiro. Mas o que, professor Fred, que você está destacando agora aqui, isso é muito importante. Quem faz uma crítica dessa não tem compreensão do que é o cristianismo. Não tem compreensão. Pode ter compreensão do que é uma religião, do que é outra religião, mas o cristianismo transformou o mundo. Sim. Se a gente olhar para João Calvino, por exemplo, Sem dúvida. João Calvino, que sempre se amparou nas escrituras sagradas, ele revolucionou toda a Europa e o mundo de Isso então. é verdade, pode parecer exagerado, mas não é. Você tem livros que tratam disso, que mostram como é que essas influências, por exemplo, como liberdade na visão cristã, tem um aspecto extraordinário. Porque é uma liberdade que ao mesmo tempo não exclui
do ser humano a sua individualidade. Entende? Porque às vezes liberdade precisa ser forçada de uma tal maneira que a pessoa... Não, mas que liberdade é essa? A pessoa pergunta. Não, o cristianismo, ele produz algo especial. Ele te dá realmente individualidade, mas não é uma individualidade, é uma liberdade sem limites. Vamos aproveitar esse gancho da muleta para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Tá interessante esse papo aqui. Esse termo foi usado, religião é ópio do povo, é uma maneira de enganar as pessoas, no momento histórico em que havia uma intenção de um pequeno grupo de ateus se rebelarem contra a ordem estabelecida, democrática e, vamos dizer, a ordem natural das coisas. Então, a partir de 1800 e pouco é que surge essa ideia de que Deus está morto, de que a religião é ópio do povo e que a religiosidade, o cristianismo é uma muleta para as pessoas que não querem controlar o seu próprio destino e deixam os governantes corruptos que tinham essa visão de que... As pessoas tinham a visão de que eram estabelecidos por Deus. Aí o reverendo Piacente fala muito sobre você lutar pela liberdade, ter consciência, não ser levado por um pensamento comum que controla a vida das pessoas. Havia essa crítica. Com certeza. Nessa visão de que a religião estava cegando, mas por causa da igreja. Era num contexto. Então, era num contexto muito específico. Muito específico. Esse século XIX, né? Sim. E isso houve então essa tentativa de desvencilhar Deus. Então, na verdade, o que está por trás disso você não precisa de Deus para viver. Tá, então, é isso que está por trás da muleta. É por aí mesmo, né? Não precisa. Não. Se a gente tirasse essa frase fora daquele contexto, desse contexto que você está mencionando, essa frase faria algum sentido hoje? Não, hoje faz muito sentido. Naquela época que não fazia. Isso foi sendo construído. Como não precisou de Deus? Tudo vem de Deus. Isso era algo... 99% das pessoas acreditavam em Deus. Era ponto pacífico. Não conheciam a Deus, mas sabiam que alguém criou o mundo. E hoje a ciência, entre aspas, a mídia fala que não precisa de Deus para entender o mundo. Então o mundo não foi criado, o mundo surgiu. Então você não precisa de... Você tem que se virar. Você é forte o suficiente. Você não precisa de muleta. Não precisa de muleta, mas a nossa sociedade nunca esteve tão enferma como está hoje. Pronto. A saúde emocional, a saúde mental das pessoas. Gente, eu não estou falando nada que você não leia todos os dias no jornal. Todos os dias. Ontem, lendo uma reportagem sobre crianças de 5 a 9 anos, essa faixa etária de crianças de 5 a 9 anos estão passando por situações de lutas na saúde emocional. São crianças de 5 a 9 anos. Agora, tudo que o professor Fred falou, o terreno foi preparado, o século XIX foi preparado para se criar essa ideia. Nietzsche veio um pouquinho depois, né? Ele pega já o trabalho pronto de Darwin, ele pega já o trabalho pronto de Karl Marx, e ele está ali convivendo com Freud. Não que eu estou falando que eles conviviam pessoalmente, sim, por favor, né? Mas eles são contemporâneos ali, então eles estão ali. Mas então ele pega isso tudo e ele fecha o século XIX, né? Ele vai morrer bem no início, acho que é 1901, então início do século XX. Me perdoem se a minha memória agora está falhando, mas o fato é que ele pega isso tudo pronto. O terreno que foi semeado, foi arado no século XIX, foi realmente para tirar Deus da história da humanidade. Conseguiram? Não, o que eles conseguiram foram 2 grandes guerras de um ser humano que perdeu a humanidade. Sem Deus não tem mais Deus. O que nos resta? É muito semelhante com o nosso mundo hoje. Um mundo cada vez mais desumano. Está tentando recuperar isso. Mas sem os princípios bíblicos, como? E às vezes tem muita religião, mas não tem Deus. Como?
Se você não Por tiver isso a essa crise capacidade, toda que nós sim, estamos enfrentando. se você não tem a capacidade de olhar para o próximo e entender que ele é seu irmão, que ele faz parte da mesma família que você, que entre você e ele existe um elo inviolável, ué, o que resta? O cristianismo deixa isso claro, que nós somos parte realmente da mesma família. Todos nós temos a imagem de Deus, somos irmãos. Isso, no nosso mundo, não faz mais sentido para alguns, e por isso, então, que valor tem a vida humana? Fred, o que você acha? Ainda na ideia da muleta, já que É o nosso tema, ora. As pessoas estão esperando que a gente fale sobre isso. E antes do Fred dar aí mais uma contribuição, que está sendo muito boa, viu? Vocês dois. Olha, sempre trazer dois professores para os nossos debates é sempre muito bom. Então, antes da próxima contribuição do professor Fred, eu queria dizer mais uma vez para você que está aí nos acompanhando, para acessar aí o nosso QR Code, mandar esse link para a sua família, para os seus amigos, nos seus grupos sociais, compartilhe com eles esse nosso tema. E aproveite aí para acionar o sininho, para você receber os próximos programas, né, que nós estaremos gravando e você está ajudando esse programa a ir cada vez mais longe. Mas quero agradecer desde já aqui a sua participação no dia de hoje. Professor Fred. Então, nessa ideia de muleta ainda, que é o nosso debate, de que precisamos de algo que nos coloque num rumo que a gente possa andar sozinho, vai parecer que eu vou me contradizer, mas o cristianismo não é uma muleta. O cristianismo aponta para quem pode fazer com que quem precisa usar uma muleta, não consegue andar, consiga andar de verdade. Eu me lembro daquela passagem que Jesus, né, o cristianismo é baseado na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Claro. Ele vai até o tanque de Betesda e tem um paralítico há 38 anos que é carregado por uma maca. Não é nem muleta, ele precisava de pessoas que carregassem numa maca. É verdade. E Jesus fala, você quer ser curado? Então levante-se, enrole em sua maca, o seu leito e vá embora. Verdade. E ele diz, eu não consigo entrar, eu não consigo, sozinho não consigo. Não consigo. Mas uma ordem de Jesus muda a pessoa. E ele creu, ficou em pé, enrolou a maca e foi embora. Ele pegou a muleta dele e foi embora, não precisa mais de muleta. Porque a pessoa foi criada para andar. Exato. Né? E eu creio que essa história de Jesus reflete bem o que ele quer fazer na nossa vida. Excelente. Né? Muito bom. Os críticos dizem, a religião é o ópio do povo, é a muleta para vocês fracos. Sim, eu sou fraco, mas com Jesus eu sou forte. E para seguir a Jesus tem que ser muito forte. Vamos lembrar o que o apóstolo Paulo disse, né? Quando ele estava vivendo um momento de tribulação, o espinho na carne, né? O espinho ali é uma metáfora para falar de uma dor, um sofrimento que ele estava precisando lidar e ele não estava conseguindo, pediu ajuda para Cristo, né? Pediu ajuda para tirar o espinho na carne e Deus não tirou o espinho. E Deus disse, olha, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo então diz, pelo que sinto agora prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas provações, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, que é o que você está dizendo. E o próprio apóstolo Paulo escreve mais tarde dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não diz com aquele, mas naquele. Naquele. Eles estão muito mais do que juntos. Existe um compromisso de pai e filho. É verdade. Então o cristianismo, ele não é uma fuga da realidade. Não. Né? O cristianismo, portanto, é o encontro... É um banho de realidade. É o encontro com a realidade mais profunda. Qual é essa realidade? Nós somos limitados. Olha,
Sem dúvida nenhuma. Se você pensar nesse terreno preparado do século XIX, eles tentaram tirar o cristianismo. Todas essas teorias que foram criadas, todas já foram reformuladas várias e várias vezes. Você tem releituras. Como diz o termo moderno, uma forma de ressignificar. Então, todas essas teorias já foram mudadas, transformadas, adaptadas, relidas, reavaliadas, e o cristianismo continua o mesmo. Aquela mesma mensagem da época é a mesma. Então, isso mostra que essa constante mensagem do cristianismo que não precisa ser reavaliada. Não é uma muleta. Nunca será. É, na verdade, a grande transformação do ser humano, de fracos em fortes. Mesmo na fraqueza, não é? Muito bem. Interessante. Bom, gente, o programa de hoje está muito bom, viu? Ouvir vocês dois falando sobre isso está sendo muito empolgante. Alegria nossa, reverendo Que bom ter vocês aqui. Pena que o tempo é curto, né? Mas foi assim suficiente para ouvir muita coisa boa aqui de vocês. E eu queria pedir que vocês deixassem aí uma mensagem para o nosso aluno que está aí acompanhando, assistindo, para os nossos professores, para os nossos colaboradores, para a comunidade mackenzista, que agora no final do programa, qual é a mensagem que você pode deixar diante de tudo que vocês já falaram? Deixa uma mensagem aí para a comunidade mackenzista. Olhando ali para aquela câmera ali. Bom, eu sou o primeiro aqui, vou começar. Eu acho que esse tema, ele chama a nossa atenção. Nós falamos de muitas coisas cristãs aqui que são valiosas. Então, eu vou deixar uma última mensagem. Quando você ouvir qualquer coisa do cristianismo, procure na Bíblia. A forma da gente descobrir se é verdade o que nos dizem não é confiando cegamente nas pessoas. Aliás, por favor, não faça isso. Vá nas Escrituras, leia, tire suas próprias conclusões. A Bíblia vai te surpreender, porque ela é a palavra de Deus. Amém. Muito bem, professor Fred. E aproveitando essa palavra do reverendo Piacente, a Bíblia revela Jesus. Amém. Você vai encontrar Jesus na Bíblia. Jesus é mais do que uma muleta, ele é quem faz você andar. Muito então, procura Jesus na Bíblia e você vai encontrar. Excelente, excelente. Obrigado aí pela sua participação no dia de hoje. Queremos aqui enfatizar, como a gente sempre tem feito, a capelania do Mackenzie está à sua disposição para poder receber você. Venha no prédio 50, aqui no nosso campus em Higienópolis, e você vai poder bater um papo com a gente vai poder conhecer um pouquinho melhor você, tirar, quem sabe, uma dúvida ou outra que você tem, inclusive sobre esse tema que foi debatido hoje aqui. Podemos ler a Escritura com você, podemos falar mais de Jesus com você e orar pela sua vida acadêmica, profissional, pela sua vida em todos os sentidos. Deus abençoe muito você e esperamos você no próximo Pode Crer, o podcast da Capelania do Mackenzie. Até lá!